Olá, eu sou Sandra Persen e este é o Indústria Taon, o podcast do mundo do trabalho. Falou em trabalho, falou em setor produtivo, o setor que impulsiona, que move a economia, que move a geração de empregos, a vida de todo brasileiro. Hoje, especialmente, nós vamos falar sobre esses conflitos internacionais, né? De que forma que esses conflitos internacionais muito acirrados hoje, eles impactam no nosso dia a dia, na nossa economia, no dia a dia de você, espectador que está aí nos assistindo. A gente acha que os conflitos que estão acontecendo lá do outro lado do mundo, estão lá do outro lado do mundo, mas não, eles estão aqui batendo a nossa porta. Para discutir esse assunto, nós estamos recebendo o diretor de operações do Porto Seco, o Everaldo Fiatkoski Júnior. Tudo bom, Everaldo? Olá, Sandra. Olá, ouvintes. E trago também o empresário da ZUP, conselheiro da ZUP, empresário e presidente do Conselho de Assuntos Tributários aqui da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Eduardo Zupani. Tudo bom, doutor Eduardo? Tudo ótimo. Bom dia, Sandra. Bom dia, Everaldo. E bom dia, ouvintes. Vamos trocar umas ideias aqui a respeito dessas questões. Vamos trocar umas ideias e vamos saber o que esses dois líderes empresariais pensam sobre tudo isso. Daqui a pouquinho é só rodar a vinheta. Olá, eu sou Sandra Persen e esse é o Indústria Taon, o podcast do mundo do trabalho. Hoje recebendo o Everaldo Fiatkoski Júnior, diretor de operações do Porto Seco, e Eduardo Zupani, empresário, conselheiro da ZUP, presidente do Conselho de Assuntos Tributários aqui da FIEG. Assunto de hoje, de que forma que esses conflitos internacionais afetam o nosso dia a dia. E eu queria ouvir os senhores agora, de que forma que vocês enxergam esses impactos que já estão acontecendo referente a esses últimos confrontos internacionais. Bem, posso falar? Pode. Ok, então vamos lá. Bem, conflitos internacionais vira e mexe acontecem. Nós tivemos um primeiro deles, agora recente, que foi a invasão da Ucrânia pela Rússia, e isso trouxe já o desacerto no mercado internacional. Principalmente porque a Rússia é uma grande fornecedora de energia para a Europa. Para nós isso não afeta diretamente, mas indiretamente sempre sobra para nós, que é a questão também do aumento dos custos de logística, porque os portos da Ucrânia, sobretudo, durante um certo tempo ficaram paralisados. Mas isso acabou voltando gradativamente à normalidade, porque a guerra da Ucrânia vem se estabilizando com fatos que estão só entre eles lá. Hoje mesmo houve um ataque muito forte da Rússia. Depois de um telefonema. Então esse é um dos cenários. Agora, o recente, que é o objeto aqui, que foi a invasão, quer dizer, o bombardeamento que houve de Israel inicialmente no Irã, isso trouxe um impacto, uma perspectiva de impacto muito grande. E os preços do petróleo, sobretudo, que também é energia e mais alguma coisa, mais do que o gás russo, houve nesse momento um escalonamento de preço do petróleo muito grande. Um aumento que chegou à mínima que vivemos em abril em 35%, mas o preço anterior subiu quase 20%, no impacto em resposta imediata. Mas essa guerra, na verdade, durou apenas 12 dias. E foi curioso, quando o Trump bombardeou e entrou na negociação para que houvesse o armistício, os preços desabaram novamente para os valores que já vinham sendo praticados. Ou seja, o reflexo, eu vejo que ainda não foi muito evidente na nossa economia. Porém, há um fator secundário, porque a gente vive de problema de matéria-prima e logística. E no caso da logística, a gente assistiu um aumento dos preços. Lá ele vai falar com detalhe, porque é Porto Seco, né, vive isso no dia a dia. Mas alguns empresários já até relataram que houve um aumento significativo no valores do frete. Essa semana mesmo, conversando com um deles, disse que pagava em torno de $1.500 um container, isso para a Ásia, né? E agora foi difícil negociar 5 mil. Há razões para isso que depois a gente pode explicar.
Muito bem, Everaldo Kwiatkowski. Como é que o senhor vê não, sente esses impactos? Isso é de uma forma geral, né, para a gente colocar alguns pontos depois no decorrer da nossa conversa, nós podemos colocar a dificuldade trazida pela insegurança, pela instabilidade, para o desenvolvimento e para a continuidade dos negócios globais da forma como eles são. Como muito bem dito pelo colega Eduardo Zupani, a Rússia, a guerra Rússia e Ucrânia, ela tem um pouco mais desse perfil de trocas comerciais, já que a Rússia e a Ucrânia são parceiros comerciais do Brasil, recebendo principalmente proteína animal e trazendo, mandando para cá, principalmente fertilizantes, que são um produto de bastante demanda do nosso agronegócio. E, por outro lado, o Irã e Israel, nós temos uma pequena troca comercial com eles, em quantidade e em valor também, mas é uma região que logisticamente é muito impactada, principalmente sob o ponto de vista, né, do transporte de cargas lá pelo Estreito de Hormuz, que concentra basicamente 20% das trocas de gás natural e petróleo de todo o mundo. Então, tudo isso faz parte, né, do complexo e do contexto do qual nós vamos tratar agora nessa conversa. E Goiás é um estado com vocação agroindustrial. E de que forma que essa instabilidade, tudo isso afeta essa instabilidade geopolítica, né? Afeta nossas exportações, os nossos custos logísticos e o acesso a mercados internacionais. Bem, eu vejo da seguinte forma, a questão logística sobretudo. Como ele colocou muito bem, o Everaldo, o Estreito de Hormuz, ele é expressivo no comércio internacional, principalmente para aqueles países da região. Lembrando que boa parte do petróleo que a China compra passa por ali. O Irã não comercializa com o mundo ocidental por conta do boicote dos Estados Unidos, mas a China passou a ser o grande cliente. Não interessa à China esse bloqueio do canal de Hormuz como vem sendo ameaçado pelo Irã. Ontem mesmo tinham notícias de que estariam minando a região lá. Eu não acredito nisso porque não interessa à China essa questão. Mas para nós, por que isso é importante? Primeiro é a questão logística. Se aumenta os nossos custos logísticos, aumenta também o insumo que a gente compra. A gente compra muito do Irã, a ureia. Os nitrogenados são essenciais na composição dos adubos. E aqui no Brasil, a gente praticamente não tem esse tipo de insumo. Agora, insumos são normalmente commodities que tem um valor relativamente baixo. Na medida que você aumenta o frete, ele passa a implicar muito no custo final desses insumos quando chegam aqui. Por outro lado, a gente tem a questão das exportações. Então, aquele mercado por ali vai ficar prejudicado e a gente exporta bastante para aquela região. A questão principalmente de carnes, frango para aquela região, isso vai ser impactado. Então, nós vamos ter que buscar alguns outros mercados, eventualmente, caso aquilo seja bloqueado, para compensar essa perda. Agora, é alimento, então eles vão ter que dar um jeito de continuar se suprindo de alguma forma. Talvez fique mais caro para eles. Agora, existe um outro impacto nessa história. Normalmente, quando o conflito se agrava, a questão da moeda, o dólar tende a encarecer. Nós estamos assistindo no momento a queda do dólar em função dos Estados Unidos, que está discutindo sobre tarifas, na verdade, para a Ásia e para a Europa, sobretudo. Aqui também fomos afetados em alguns materiais, e com isso ele está se enfraquecendo. Então a gente está assistindo aqui no Brasil também uma queda do dólar. Isso pode inverter no caso de um conflito agravado. Isso para o Brasil é bom ou ruim? Bem, o Brasil nunca é bom. Conflito nunca é bom para ninguém. Eu falo a queda do dólar. Porém, a queda do dólar impacta em quem exporta. Vai ficar mais caro para quem exporta. Agora, para quem importa, fica mais atraente.
Então é sempre um balanço. Tem os ganhadores e os perdedores quando há esse tipo de flutuação. Agora, se o conflito vier, o dólar tende a subir. Aí fica bom para os exportadores do aspecto financeiro, mas tem que ver essa questão de mercado onde há os prejuízos, né? E por outro lado, a gente importa. Aquilo que vem por aquela região pode sofrer impacto com exatamente o aumento do frete. Então, a gente vai importar insumo agrícola. A gente assistiu isso durante a pandemia, a disparada dos preços, que afetou tremendamente a agricultura aqui. Talvez não tenha o mesmo impacto, mas certamente vai haver com o aumento do custo logístico. Chegamos a pagar, eu mesmo importo alguns produtos, chegamos a pagar $15.000 por um container para chegar aqui, quando o usual seria em torno de 1.500, né? Então isso impacta muito para quem importa commodity, que são os agrícolas. Então isso pode impactar os custos da agricultura. Então sempre há esse balanço. Você pode ganhar no momento e ter perdas no outro. E nós temos que ficar atentos, sobretudo, para manter o nível de exportação, que no Brasil, na verdade, vem crescendo, né? O nosso agronegócio, principalmente aqui em Goiás, cresce bastante. Então, os nossos exportadores estão sempre trabalhando na busca de novos mercados para colocar os seus produtos e não ficar na dependência de uns poucos. E o nosso setor de logística está preparado para esse cenário? É a grande pergunta, exatamente, né? Porque o impacto, ele é sempre imprevisível, dependendo do que é tocado pelo conflito, realmente você pode ter aumento de custos significativo. E a região, agora pensando mais no Oriente Médio, ela é muito dependente desses conflitos regionais. Não à toa, a região já é conhecida como barril de pólvora, né, historicamente, e então faz com que os países que têm relações com o Oriente Médio já tenham uma certa precaução, um certo cuidado e também sempre planos Bs. Então, o mercado ele também acaba sendo muito bem preparado para, eventualmente, se uma região não puder receber uma carga, ela é direcionada para outra. Isso acaba gerando uma diminuição de valores, mas, ao mesmo tempo, tem um potencial de abertura de novos mercados, que foi bastante pensado, né? Foi bastante discutido à época do início da guerra do Irã e Israel, só que como passou muito rapidamente, né, esse momento passou muito rápido, acabou não levando a uma concretização, né? Os valores dos fretes efetivamente aumentaram, principalmente aqueles fretes que passam por aquela região. E nesse momento, o frete em outras regiões, ele tem mantido um viés de alta, mas aí principalmente relacionado às guerras tarifárias que estão sendo conduzidas pelos Estados Unidos nesse momento. Então, agora, recente, ontem, nós tivemos um acordo entre Estados Unidos e China, mas praticamente que no ponto exclusivo das terras raras. Então, ainda há muito caminho. Um acordo pontual. Um acordo pontual. Há um caminho longo ainda para uma definição, né, de como vai acontecer esse jogo de equilíbrio de forças, mas exatamente por conta da questão das commodities agrícolas, dos alimentos e da energia, no qual o Brasil tem uma grande expressividade mundial, nós temos, a princípio, a ganhar. Agora, vai acontecer esse final de semana, né? Começa no domingo, mas grandes líderes já se encontram no Rio de Janeiro para a realização do BRICS. E a gente está falando aqui de enfraquecimento, de um certo enfraquecimento dos Estados Unidos em relação a essa economia mundial, da queda do dólar, mas ao mesmo tempo a gente fala dessa soberania dos Estados Unidos que
está presente, onipresente em todo lugar, né? Ele acaba sendo o poder decisor, influenciador forte em todos os conflitos. Ao mesmo tempo, no BRICS, a gente está discutindo a possibilidade de uma ampliação do BRICS e usar uma moeda, né, favorecer o comércio entre esses países. Hoje, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Etiópia, Emirados Árabes, Irã e Indonésia, né, que hoje fazem parte do BRICS. Criar uma nova moeda para não usar o dólar, o que já irritou os Estados Unidos. Os senhores acreditam que acontece? Se acontecer, vai ser bom, vai ser ruim? Quero ouvi-los. Eu diria o seguinte, que nós tivemos recente uma situação na qual a Rússia ela passou por determinadas sanções e não pôde usar o sistema SWIFT, né? O sistema SWIFT passou a ser usado para sequestrar determinados valores aí de pessoas russas, inclusive. E isso fez, surpreendentemente, que a Rússia adotasse uma moeda digital e fez com que o próprio rublo se valorizasse, né? Então, uma ação gerou uma reação que foi benéfica. Já no caso do BRICS, né, não tem um motivo significativo para que isso aconteça e, ao mesmo tempo, pelo lado dos Estados Unidos, que tem interesse na manutenção do dólar e do sistema SWIFT, permite a ele usar várias contramedidas que desestimulam os países que fazem parte. Você muito bem disse dos países membros, mas nós ainda temos outros 10 países que fazem parte dos BRICS como parceiros. E isso traz força, isso traz energia, principalmente do lado da população, porque são países populosos. Com isso, atraem aí, tem uma certa... 42% da população mundial. Exatamente, uma grande força de negociação. Então, com esse conjunto de argumentos, uma iniciativa como essa acaba ficando mais fácil de acontecer, e eu não tenho dúvidas que seria benéfica, mas tenho dúvidas se esses países têm a força para tornar realidade um desejo como esse. Eduardo Zuppani. Bem, eu comungo nessa posição, lembrando que desde o acordo do Bretton Woods, foi quando, inclusive, foram criados os petrodólares, a Arábia Saudita bancou isso aí. Então, houve um acordo entre Estados Unidos e a Arábia Saudita para que todo o comércio de petróleo fosse em dólar. Isso dá uma sustentação muito grande também para o dólar. E a Arábia Saudita hoje faz parte do BRICS. Portanto, eu acredito que lá dentro tem um membro muito forte para deixar as coisas como estão. E não interessa aos Estados Unidos. E sabemos que os Estados Unidos têm um poder muito grande no mundo. Então, isso ainda deve permanecer por um tempo. Agora, eles estão todos, esses países do BRICS, principalmente a China, ela quer assumir esse protagonismo. Ela já parece que já desenvolveu um sistema muito mais eficiente do que o SWIFT, mas precisa ter adesão maciça para isso. Ora, a hora que o Brasil anunciar que vai aderir numa moeda, caso ela surja de fato esse projeto, nós vamos sofrer algumas questões indiretas sobre isso aí que nós vamos ter que administrar, né? Vai ser complicado. E o Brasil não tem essa força toda para isso. Sim, ou com certeza. Então, acho que por um bom tempo ainda nós vamos permanecer no estágio atual. O que vocês acham, como vocês acham que os empresários, aqui em Goiás especificamente, de que forma que eles devem agir? Diante dessas incertezas do cenário econômico, político, geopolítico, econômico mundial e também dessas possibilidades que vão se aventando. Ano que vem a gente entra em ano eleitoral, aumenta a incerteza no nosso país. Qual o conselho para os empresários? Boa pergunta, né? Os BRICS, eu acho que o que os empresários precisam ter atenção não é na
parte puramente política, mas nas oportunidades surgidas na facilitação de comércio, na harmonização de regras, de padrões e também de processos entre esses países para aumentar o mercado brasileiro dentro desse conjunto, né, dentro desse grupo. Eventualmente, isso pode acabar, o BRICS pode acabar se transformando num acordo comercial, como o Mercosul. Mas o que importa mesmo nesse momento é o estímulo a esse tipo de iniciativas que fazem com que o comércio seja facilitado. A ausência de líderes no BRICS, como Putin o da Coreia ai, já esqueci o nome dele agora. De grandes lideranças no BRICS, né? Enfraquece esse encontro? Eu acredito até que pode ser benéfico, já que transforma a discussão, tanto as pré-negociações como as negociações, num ambiente um pouco mais objetivo, sobre pontos efetivamente importantes. Nós não podemos esquecer que na última reunião dos BRICS que aconteceu recentemente, uma das discussões que acabou impedindo um acordo foi uma disputa entre os países africanos sobre quem deveria ser parte do Conselho de Segurança na ONU. Ou seja, uma disputa interna acabou impedindo uma finalização e uma posição definitiva dos BRICS sobre uma das demandas já bastante fortes, né, dentro desse grupo. E por conta da falta aí de grandes líderes, eu entendo que os próprios diplomatas e plenipotenciários conseguem buscar definições um pouco mais palpáveis e que trazem efetivamente uma entrega para os países envolvidos, ao invés de apenas uma discussão etérea de ideias. É o que tem sido aventado. Ausências confirmadas: Vladimir Putin, presidente da Rússia, Xi Jinping, presidente da China, e Abdel Fattah, do presidente do Egito. Os três já declararam que não comparecerão. Eduardo Zuppani, conselho aos empresários, como é que o senhor acha que esses empresários devem agir diante dessas incertezas? Bem, na verdade, vou falar no caso do BRICS, não há, na verdade, grandes incertezas, não vejo dessa forma, porque a questão comercial continua funcionando normalmente. O pessoal dos presidentes que fazem parte do BRICS, eles estão fazendo discussões políticas, demonstração de força, coisa dessa forma. Mas a questão comercial, ela corre em outro patamar, bem abaixo. Isso segue normalmente. Lá eles podem dar divulgação de decisões que tomaram, sobretudo questões tarifárias. Mas isso não vai impedir os empresários dos seus negócios normalmente. E eu vejo hoje o Brasil, principalmente os empresários goianos, se abrindo para o mundo. Eles estão conhecendo como é esse comércio internacional que antes ficava na mão de muito poucos. Inclusive, em commodities, eram só praticamente empresas estrangeiras lidando aqui dentro. Hoje não. Hoje já há uma abertura para empresários nacionais. Então, eu acredito que essa reunião do BRICS, do jeito que ela foi montada, não deve impactar aos nossos negócios aqui. Então, na hora que divulgarem, então, esses acordos comerciais, sim, porque hoje o BRICS representa 1/3 do nosso mercado de importação e exportação, aproximadamente. Ótimo, eles estão dizendo que o BRICS esse ano, de acordo com isso, ele vai ser muito mais pragmático do que declaratório, né? Porque grandes líderes geralmente usam esses encontros para fazerem declarações e algumas delas conturbam o cenário um pouquinho, o que não deve ser o caso dessa vez. Quero agradecer a presença de Eduardo Zuppani, empresário, conselheiro da ZUP, presidente do Conselho de Assuntos Tributários aqui da FIEG. Muito obrigado pela sua presença. Sandra, eu agradeço, sempre bom dialogar e aprender um pouco. Everaldo é um grande conhecedor, traz informações aqui que vão prestar para todos aqui, sobretudo para mim. Eu estou sempre à disposição quando precisar, vamos trocar ideias aqui. Espaço abertíssimo, é sempre bom ter pessoas com conhecimento interessantes assim para debater com a gente. Everaldo Fiatkowski Júnior, diretor de operações do Porto Seco,
Muito obrigada pela presença. Volte mais vezes, venha trazer essas novidades, comentários e visões desse mundo dos negócios para gente. Muito obrigado, Sandra. E lembrando que o comércio exterior é um comércio, é uma relação entre duas pessoas, duas empresas que têm uma demanda, percebem que no exterior o produto tem uma qualidade diferente, tem um preço competitivo. Isso acaba sendo uma forma de negociação e de trazer produtos diferenciados para o Brasil e da mesma forma trazer produtos, levar produtos brasileiros para o exterior. É essencial para o crescimento de qualquer nação e o empresário goiano tem investido bastante nisso, com apoio principalmente da FIEG, da Federação das Indústrias. Muito obrigada pela presença e muito obrigada a você que nos acompanhou até esse momento. Na semana que vem a gente volta trazendo ainda mais novidades sobre o BRICS. Nós teremos o nosso conselheiro Carlos Stuart, que está, né, lá acompanhando o BRICS de pertinho para trazer essas novidades para a gente. Na semana que vem a gente volta. Até lá!